Alô! Mais um episódio aqui do Papo com Clê em plena One RPM. Eu tô aqui com a Pietá. Oi! Nome interessante. Diferente, né? Primeira Pietá que eu conheci na vida. É, jura? Nem a de Michelangelo? Não. Não. Pô, obrigado por tá aqui, tá? Prazer te receber. Você é da área de vídeo aqui dentro da One RPM, né? Eu sou do time de vídeos, que é um time focado em desenvolver os perfis dos artistas dentro das plataformas que usam vídeo, né? Então, YouTube, TikTok, Instagram, enfim, a gente tá ali ajudando os artistas a crescer. Me conta, como que a música chega até ti? Meu nome é Pietá. Aliás, por que é Pietá? Meu nome é Pietá. O meu pai, ele é do teatro, assim, então ele é muito das artes. E a minha mãe meio que entrou com ele nessa junto. Quando eles conheceram muito nas artes. E aí, eles estavam decidindo o nome e tal. E aí minha mãe é descendente de espanhol. E aí ela tinha uma avó que chamava Pietá. E meu pai falou, nossa, Pietá, a escultura do Michelangelo é um nome super artístico. Eu acho que vale a pena. E aí eles investiram nisso. E aí, como meu pai é do teatro, eu acho que o teatro e a música andam lado a lado, assim, colados, né? Sim. Acho que é impossível a gente desvencilhar uma arte da outra. E aí, eu cresci numa casa que o tempo todo tinha artista. A minha primeira memória, onde eu pensei assim, cara, eu acho que eu amo música, é o que eu amo. Eu morava numa casa que a gente tinha uma varanda e meu pai tinha vitrola e ele fazia coleção de vinil. E ele criou uma mini coleção pra mim, de vinil também. Então eu tinha vinil da Xuxa, do Saltimbancos, enfim, Balão Mágico, mas assim, tudo, ele tinha uma caixinha, eu lembro até hoje, que ele tinha uma caixinha quadrada com os vinis dele, e aí ele fez uma caixinha quadrada com os meus. E aí eu lembro que quando eu era criança, uns 8, 9 anos, assim, até menor um pouco, eu amava à noite, assim, vou fazer lição, eu colocava o vinilzinho pra tocar e ficava escutando vinil, assim. Tinha uma rede na varanda, eu ficava na varanda, tipo, brincando na rede. Isso aqui é São Paulo? E ouvindo em Santo André, eu morava em Santo André. E esses dias eu tava falando com ele, né? Falei assim, nossa, pai, eu acho que foi nesse momento, assim, que eu falei, nossa, eu acho que eu gosto muito de música. Tipo, acho que meu passatempo favorito é ouvir música. E aí eu sempre tive muito, meu pai sempre incentivou muito a arte, assim, acho que sempre andou muito lado a lado, meu pai é artista independente também. Você foi pro teatro em algum momento? Não, eu sempre tive muita vergonha. Eu sempre fui muito do backstage, assim. Meu pai, que é mais, o sonho dele era que eu fosse atriz, mas eu não gostava muito, sempre gostei mais do backstage. E aí, ele sempre teve, né, muito contato com outros artistas, como o meu pai, ele faz parte de um circuito cultural maranhense muito forte. Então, Bumba Meu Boi, a gente é muito ligado, assim, a essa cultura. E o Bumba Meu Boi é o teatro e a música lado a lado, né? E aí, ele sempre me colocou muito nesse circuito da música, eu sempre tive muito essa relação, então eu crescia indo nas festas com ele, depois de um tempo ele trabalhou no espaço cultural, então eu ia com ele pro espaço cultural depois da escola e ficava lá até um horário, e aí eu ia pra casa dos meus avós, dormir na casa dos meus avós, enfim, sempre cresci muito envolvida, assim, com a arte, com a cultura, com a música. Quando eu virei adolescente, eu dei meio que uma renegada. Falei, não vou trabalhar com isso, não é isso que eu quero. Eu Ficou acho que rebelde. fiquei rebelde. Falei, não, vou trabalhar com uma coisa mais formal e tal. Por acompanhar muito essa vida do artista independente, assim. Mas não teve como. Depois que eu entrei na faculdade, eu fiz rádio e TV. Meu primeiro estágio já foi com música. Fiz estágio num estúdio de música. E eles precisavam de alguém pra gravar os clipes, pra ajudar a gravar os clipes. Então eu ajudei nessa parte. Depois eu fiz estágio na Rádio Mix, aí voltei de novo para esse estúdio, mas já não mais como estagiária. Na área já de audiovisual? De audiovisual e tal. Fui para uma outra produtora, que é até cliente da One RPM. Trabalhei lá e de lá eu vim para cá. Foi essa a minha trajetória, Quando que a assim. gente imaginar a força do audiovisual no conteúdo curto, né? Sim, acho que foi uma novidade, assim, muito forte, né? Eu acho que quando começou, assim, meio que com o Musical.ly um pouco, né? Eu não sei se todo mundo lembra, mas o TikTok antigamente era um Musical.ly. E era muito focado em dublagem também, né? Então, eu lembro que a gente tava pensando, assim, nesse conteúdo vertical. O Instagram veio com o IGTV, né? Que, tipo, era um formato grande. Não funcionou, né? Não funcionou, eu acho que porque era muita coisa. Então você já tinha o YouTube. Se eu queria assistir um vídeo grande, assim, tipo, parar um tempo, eu via no YouTube também.
E aí eu acho que virou a partir daí, assim. Acho que no primeiro momento eu lembro muito na faculdade da gente falando, tipo assim, meu Deus, o cinema vai virar vertical? Será? Será que a arte vai virar vertical? E, enfim, acho que ninguém esperava mesmo que fosse esse boom e que fosse ser dessa maneira. Mas acho que é um pouco da geração imediatista, assim, também, né? Da geração Z ser muito imediatista. E eu acho que o conteúdo longo, curto, médio, seja lá no vertical ou na horizontal, eu ouvi muito isso esse ano, né? Eu sempre vou lá pro South by Southwest. Cara, aquilo ali é uma... digo que é meu... Como se eu botasse os programas novos todo ano, sabe? Tá tudo dentro do funil, na minha opinião, sabe? O fã vai querer consumir o videoclipe longo. Sim. O fã, muito fã. Sabe uma das coisas que eu mais gosto de Né? fazer? E vai ter aquele que só vai ver os shorts, e vai ter aquele que vai querer tudo. Que vai, se tiver mala direta, vai querer tá. Eu acho que tudo coexiste, sabe? A relação. Eu vejo no meu conteúdo, tem gente que só vê o conteúdo curto. E tem gente que vê tudo. Sim. E se eu tiver conteúdo pago, vai pagar o pago. E vai ter gente que só vai ver o recorte. E tá tudo bem, né? Estão todos no mesmo funil. E tem quem vai comprar meu curso, vai pagar minha mentoria. Tá tudo dentro desse espectro, né? Me incomoda um pouco quando eu vejo as pessoas falando assim, eu não sei, acho que o clipe não vale, não compensa muito, acho que não é muito, não vira muito. Eu acho que eu tenho muito esse hábito de apreciar a música, sabe? De gostar de ouvir a música. Então, como eu te falei, quando eu era criança, eu gostava de pôr o vinil e ficar brincando na rede ouvindo música. Tipo assim, a brincadeira era ouvir música. E hoje, adulta, cara, eu termino de trabalhar, eu coloco na minha televisão, vou assistir os clipes dos meus artistas favoritos. Vou assistir o DVD do meu artista favorito, que ele gravou ao vivo há 3, 4 anos atrás. Quem é seu artista favorito? Não, tenho vários artistas favoritos. É difícil de trazer, assim. Não vou puxar muita sardinha pra ninguém, não. Mas eu tenho esse costume, assim, de... o artista lançou um álbum visual. Eu paro pra assistir o álbum visual mesmo, sabe? Eu acho que talvez por ter essa relação de, tipo, ter estudado, eu estudei rádio e TV, então eu produzi muito audiovisual pra artista. Eu gosto de assistir, eu acho que sempre vai ter o público que vai gostar de te assistir ali, de assistir o conteúdo inteiro. Se fosse assim, as plataformas de streaming não teriam tanta força, né? Tipo, as plataformas de streaming, elas têm um conteúdo musical ali muito forte. A gente tem séries que tem super sucesso. Sintonia é um super case de o que uniu a força ali da música e do audiovisual e botou pra andar mais junto, assim. Então, às vezes eu fico meio assim, gente, eu acho que as pessoas ficam muito querendo substituir, né? Também acho. Eu tenho estudado muito K-pop, que eu acho que todo mundo deveria estudar muito, assim. Você vê o K-pop, tipo, BTS é um case. Eles têm curto, médio, longo. Eles estão no YouTube com muita força, estão no TikTok com muita força. Seja uma coisa não substitua a outra. Ou não, agora acabou o YouTube. Não, o YouTube, aliás, nunca acabou. É o único lugar que vai te trazer renda passiva. Sim. Né? Porque é de recorrência, as pessoas maratonam o canal. E o K-pop, ele é muito louco, porque tem as novelinhas. Então, cara, ele prende o fã ali de um jeito que o fã não sai nunca mais. Então, acho que é o que você falou. Vai ter gente que não vai ver o longo, mas se não tiver o longo pra quem ama muito... É um ecossistema, né? É um ecossistema que vai de quem chegou agora até a pessoa que é, assim, hardcore fan Sim. da alma, né? Eu acho que trabalhando aqui, e trabalhando especificamente com isso, eu percebo que os artistas, eles têm dificuldade de entender que o conteúdo deles gera outros conteúdos. Eu acho que a maior dificuldade que um artista tem é de entender que o que a gente tá fazendo hoje, por exemplo, um podcast, isso já te dá uma gama de conteúdos que, assim, daqui vão sair cortes, daqui podem sair conteúdos de backstage, de um único conteúdo. De um único conteúdo, né? Sempre falo assim, quando você vai fazer o seu planejamento de audiovisual, você vai fazer o seu planejamento de um álbum, enfim, eu acho que é muito importante, tipo, você pensar assim, o que a minha música me traz, que eu posso usar da minha música, posso usar da construção da minha música, pra alimentar o meu público de algo que eles gostariam de ver e de enxergar, sabe? Acho que a maior dificuldade do artista, independente principalmente, mas não só do independente, tem artista que tem equipe que não tem essa visão e que não consegue pensar assim. Quais são os conteúdos que a minha música gera por si só, sabe? Quando você vai gravar um clipe, você não tem só o clipe.
A escolha do figurino que você vai usar pro clipe já é um conteúdo. A escolha do cenário já é um outro conteúdo, que pode se desdobrar em multiformatos, né? Acho que é meio isso também. Esse conteúdo que a gente tá gravando aqui, ele pode ter vários formatos. Pode ter um formato curto, ele pode ter um formato longo, ele pode ter o formato do ao vivo, ele pode não ter, ele pode ser um conteúdo longo, que depois a gente vai tirar um corte de 5 minutos, e do corte de 5 minutos a gente vai tirar um corte de 1 minuto. Então são vários formatos dentro Não, daquele que conteúdo. eu uso na minha rede social, a Ana RPM usa diferente na rede social dela. Exatamente. Olha a quantidade de coisa. Por causa de uma gravação de meia hora, sai 300 formatos, pedaços. Exatamente. E aí, isso é o formato, né? Mas aí dentro do formato tem o conteúdo. Tipo, eu gosto muito de moda. Sou muito ligada com moda também. Acho que se eu não estivesse na música, que é a minha primeira paixão, eu com certeza estaria na moda. E eu gosto de ver que roupa que o meu artista tá vestindo, que roupa que aquele artista vestiu. A gente teve a semana de moda agora. A gente teve artista que tava na semana de moda. A gente teve artista que tava acompanhando o desfile de grandes marcas, enfim. Que música que roupa que ele vestiu? Por que ele vestiu aquela roupa? Por que ele foi convidado de estar no desfile daquela marca, trazendo para o contexto do clipe, por que ele tá usando aquela roupa? Por que ele escolheu aquela roupa? Por que aquela marca tá patrocinando aquele clipe? Eu acho que tem essa questão. Aí você vai pra locação, como que é a locação, o conceito do clipe, a história do clipe, como que foi fazer esse clipe, como que você chegou nessa história? Por mais simples que o clipe seja, né? Como que você chegou? Por que você escolheu fazer isso? Por que você escolheu, talvez, um lugar mais intimista? Por que você escolheu gravar no estúdio só o seu clipe ser um... Por que é um clipe e não um lyric video? Por que é um clipe e não só um outro formato, sabe? Eu acho que os artistas perdem um pouco a oportunidade de explorar isso com os fãs, porque quem é fã, ele vai querer ver isso. Tipo, eu acho que o fã, ele vai querer tá dentro daquilo e vai consumir, independente do que você fizer, o fã vai te consumir. O seu fã vai consumir você de todos os jeitos, assim, a menos que você, sei lá, faça uma besteira muito grande, fira alguns direitos humanos, eu acho que o seu fã, ele vai se permanecer fiel a você. E mesmo assim vai ter gente que vai... E mesmo assim vai ter gente. Aí vão vir outros fãs. Exato. E eu acho muito legal também, quando eu descubro um artista e eu vejo que ele tem muito conteúdo da história dele. Às vezes eu quero saber mais sobre a história dele, e eu não acho, tipo, não tem. Tem umas músicas antigas dele, mas eu não tenho mais nada, tipo... Eu acho que tem a questão das camadas, né? É igual o ser humano. Você conhece alguém na vida. Você quer saber mais daquele ser humano. E eu acho que quando a gente conhece um artista, você quer saber mais. E hoje tem como a gente, inclusive, fragmentar essas nuances em lugares diferentes, né? Exato. Então, ele mais divertido, leve, ele tá no TikTok, mas ele tá mais sério no Twitter, e mais institucional no Instagram. Tem muita gente que faz isso hoje, mas aí no Instagram, nos stories, é mais o dia a dia, no feed é algo mais pensado. Então dá pra você ainda ser mais uma coisa aqui, porque a gente não é uma coisa só, né? Não, eu acho super isso. Eu acho que os artistas, eles às vezes perdem um pouco a oportunidade de aproveitar os recursos que eles têm, sabe? Tipo, na palma da mão. Na palma da mão, exato. Eu fiz uma música pra minha filha. Cara, grava sua filha a primeira vez escutando essa música, tipo, a reação dela, ou ela cantando no carro. Sei lá, sabe? Tipo, explora um pouco mais. Eu não quero mostrar ela. Tudo bem, você pode mostrar de outras maneiras. Você pode criar uma ligação com o seu público de outra maneira. Eu fiz, sei lá, um outro tipo de conteúdo. Eu fui fazer um ensaio com a minha banda. Você pode mostrar, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que, às vezes, o artista tem um pouco de medo de mostrar demais, parecer que ele é influencer. Eu tenho essa sensação, assim, às vezes. Mas isso é uma grande bobagem, porque eu tenho uma sensação de que tudo que já existe quando a gente chega num determinado contexto, a gente já entende que aquilo é aquilo, concorda? Então, sei lá, eu tô com 50 anos. Quando eu comecei a ter banda, era os anos 90. O que era ser artista nos anos 90? Você ia levar uma demo na gravadora, a gravadora ia te contratar, ia te botar pra fazer um monte de playback em programa de TV. E era isso, ninguém achava ridículo ir no Gugu. Até achava, mas era normal, ninguém questionava. Não, eu sou artista. Aí você vai me botar pra cantar no Gugu? Não, era normal. Ser artista naquele instante era isso. Né? Aí você ia fazer um Raul Gil, ia ter que fazer 10 playback pro Raul Gil. Era o rolê. Como mudou o mundo e o rolê novo, ele tá acontecendo, porque quem nascer daqui a 10 anos e for ser artista já vai saber que tem que ter mídia social, que tem que ter conteúdo. Sim. Mas veio no meio do caminho, então ainda é meio assim, mas eu sou artista, eu não sou conteudista.
Sabe o que eu percebo? E não você é mídia, cara. Sim, É outra coisa, né? eu percebo que os artistas, principalmente os artistas, acho que entra muito nos artistas que já tem algum tipo de público, já tem um público ali, mas ele não é uma superstar ainda. Então, eles têm como referência pessoas que são superstars. Então, eles têm aquela referência ali, mas eles esquecem que pro cara virar superstar, ele teve que fazer muitas coisas. E muito provavelmente, se ele tivesse nesse caminho E começado nesse nesse momento, ele teria que passar por esse processo de fazer muito produção de audiovisual e tentar se conectar com o seu Perfeito. público dentro das redes sociais, sabe? Só que ele tá ali naquele estágio. Então, vou dar um exemplo, vamos falar do Travis Scott. Aqui a gente tem muito artista do trap, do rap, que fala tipo assim, pô, mas o Travis Scott não posta stories todo dia. Sim, amigo, ele é o Travis Scott. Provavelmente, se ele tivesse começado junto com você, ele postaria mais stories. Ele teria que construir uma base de fãs de uma maneira diferente. Não, a própria Anitta, que é super da internet. Exato. Mas às vezes eu vejo umas meninas falando, não, mas a Anitta, eu falei, olha só, a Anitta surge ainda no fim da época de ouro. Então ela teve rádio pra caramba, muito investimento de rádio, muito investimento de tudo. Ela não nasce na internet. Sim. Ela usa a internet muito bem, mas ela não nasce. É até injusto você se comparar com um artista como a Isa, a Ludmilla, que tiveram um investimento de marketing em rádio. Agora dá pra se comparar com a Billie Eilish, né? Então, tranquilo, porque essa nasceu na internet. E que tá super ativa, que é super ativa, exatamente. E a Anitta, diga-se de passagem, tá ali o tempo inteiro, né? Ela se coloca, tá sempre em torno do que tá acontecendo. Mas eu acho que é um pouco isso, o artista ele se compara com o Bruno Mars. Mas peraí, o Bruno Mars surgiu há 15 anos atrás, com muito dinheiro. Faça o benchmark de algo que nasça num lugar próximo do seu, né? Exato. E acho que até o Bruno Mars ser o Bruno Mars, quantas coisas o Bruno Mars não teve que fazer pra ele virar o Bruno Mars, sabe? Então, eu acho que é um pouco nisso também. Acho que os artistas têm um pouco de medo de usar, sabe? Tipo, todas as ferramentas e se expor demais. Quando ele pode pensar numa estratégia onde ele vai ali se expor como artista e ele não precisa falar da vida pessoal dele, ele não precisa mostrar a casa dele, ele não precisa mostrar a família dele, ele não precisa mostrar aquilo, mas ele pode mostrar o trabalho dele em 1001 facetas que ele acaba não mostrando. E aí ele acaba não tendo muita inspiração, assim, sabe? Tipo, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei pra onde eu posso correr. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu consigo enxergar dos artistas que têm uma relação direta com as nossas entregas aqui, especificamente do meu time, assim, E daí sabe? a gente tem que ficar educando, né? Eu acho que o maior trabalho que a gente faz hoje é de educação. E aí, a educação não é uma educação de sentar e ensinar o artista, ensinar a equipe do artista a usar a ferramenta, sabe? Eu achava antes que era isso, que eu vou ensinar, eu vou pegar o seu artista e vou pegar a equipe dele, eu vou abrir o YouTube e vou ensinar ele a mexer no YouTube Studio de A a Z. Mas eu acho que não é isso. Não, é mais ideológico até. Eu acho que é ensinar ele a como pensar que o trabalho dele pode ser menos exaustivo se ele for mais estratégico na hora de pensar o que ele pode fazer pra divulgar o trabalho dele, sabe? Eu sou muito... Acho que eu vivo nessa balança, assim, de... o artista tem que fazer conteúdo pra rede social, mas o artista também tá muito esgotado de ter que fazer muita coisa, sabe? E aí, por isso que eu sou muito adepta de... Cara, então vamos usar... E vamos se planejar pra isso, sabe? Vamos tentar fazer de uma maneira mais estratégica pra que você, durante a construção da sua música, durante a construção do seu álbum, durante a construção do seu próximo lançamento, você já produza, pra você não precisar produzir depois, porque depois é muito difícil. É difícil. Sabe que o Gary Vee, você segue o Gary Vee? Não. O Gary Vee é meio tido como o grande gênio da internet, de conteúdo. É o cara que fala tudo o que você tá falando. Segue ele, o Gary Vee é um gênio. É o gênio, ele é meio quase que o cara que... muitas vezes o que ele diz altera a forma como as plataformas se movimentam, sabe? É o maior, talvez. E ele fala, cara, conteúdo pode ser simplesmente registro. Sim. Não é fazer conteúdo simplesmente, às vezes, é tá filmando andando.
não necessariamente é parar para fazer um Sim. conteúdo. Se você registrar a tua vida no dia a dia, né, os processos, é o que você falou. Cara, no fim, entrega pra alguém e fala, ó, aqui tá tudo, eu registrei tudo. E alguém vai pensar, né, o que que vira POV, o que que vira isso, o que que vira aquilo. E eu acho também que eu virei conteudista, né, então minha vida é conteúdo. Cara, as pessoas acham que eu gravo todo dia. Não, a gente tem tiros e descanso. Tiros Sim. e descanso. Então, você pode gravar segunda-feira, numa segunda-feira do mês, teu conteúdo, sei lá, de um mês. É um dia. Agora, se você pensar nos roteiros uma semana antes da tal segunda-feira, você vai fazer mais coisas na segunda-feira. E talvez você não faça mais nada. Uhum. Às vezes é 2 dias no mês, você faz o conteúdo do mês inteiro. Mas as pessoas pensam de uma maneira que acaba transformando o processo num Sim. caos, que aí transforma numa parada que é irrealizável. Sim. E é o que você falou, cara, planeja o conteúdo que você às vezes trabalha 3 dias no mês. A gente faz isso aqui. A gente às vezes recebe alguns artistas e a gente faz um estudo das redes sociais deles. Tem uma equipe maravilhosa que faz isso comigo, eles são muito bons. Quem são? A Isabela, o Paulinho e o Nocito são os melhores funcionários da UNRPM, gente. Sempre puxa a Ó. sardinha. Desculpa aí o pessoal do estúdio, mas eles são brilhantes, de verdade. O meu time é brilhante. A gente senta, estuda, então, Clê vai lançar um álbum, a gente recebe todo o briefing do álbum. E aí a gente estuda as redes sociais, então, o que o Clay gosta de postar, o que ele já vem falando, se ele não posta nada, né, porque pode acontecer também, do artista não posta nada. Como que ele se comunica, a gente acompanha há um tempo nos stories, então fica uns 2 dias olhando os stories e tal do artista, faz um super estudo das redes sociais dele e fala assim, ó, então a gente vai sugerir alguns conteúdos, escuta as músicas e fala assim, ó, acho que isso daqui se encaixa com ele. Acho que isso daqui faz sentido da gente fazer. Acho que isso daqui é uma coisa que pode se encaixar com a música e tem muito potencial de outras pessoas gostarem e replicarem e virar uma trend. Então a gente faz esse estudo, traz o artista aqui na UNRPM e grava com ele. Então a gente grava... Faz um intensivo. a gente grava, e aí a gente entrega esse material e fala assim, posta. Tipo, poste, só poste. Então a gente fala sobre o álbum, a gente produz alguns conteúdos engraçados, se couber dentro do conteúdo. A gente cria mini trends, então pensa em mini trends para eles começarem. Grava com ele aqui dentro do estúdio da UAN, então a gente vem ou no estúdio ou nos outros espaços, que a UAN tem muito espaço pra gente produzir conteúdo. Produz esse conteúdo, edita e tal, e entrega pra ele postar depois. Alguns a gente acaba usando institucionalmente também, quando dá match institucional, né? Mas a gente faz essa entrega, assim, tipo, pra ele pensar, sabe? E o que eu acho mais legal é que, às vezes, eles acham que é um bicho de 7 cabeças, vêm aqui, gravam com a gente, é um momento super divertido, e depois eles falam, cara, vou começar a produzir outros e outros conteúdos. O MC Saci foi um desses. Cara, a gente ficava no pé do Saci muito. Tipo, Saci, pelo amor de Deus, grava conteúdo. A sua música tá no top 50 e você não grava conteúdo com essa música. E aí ele veio aqui, a gente gravou várias coisas com ele, e depois ele, tipo, cara, ele mesmo tá produzindo os próprios conteúdos e postando E muito que com as sai muito músicas mais dele. orgânico quando é ele fazendo. Com a cara dele, né? Porque Sim. acho que quando eles vêm aqui, eu acho que fica um pouco institucional, sabe? Ainda. Dá uma engessadinha, né? Porque, tipo, não é espontâneo, 100% espontâneo. Tá aqui, tem cara de estúdio, né? Nosso estúdio tem cara de estúdio. Mesmo que os outros ambientes sejam super instagramáveis, não tem cara de você abrir o celular no sofá da minha casa e vou gravar no sofá da minha casa, sabe? Então fica um pouco mais formal. E eu acho que é isso também, né? Tipo, as redes sociais, elas exigem um pouco de informalidade, sabe? Exigem um pouco dessa naturalidade. Ainda mais o TikTok, né? Eu acho que o TikTok também, sim, sabe? Eu não consigo enxergar muito essa diferença, mas eu acho que tem um negócio de você abrir o celular e falar com a câmera como se você estivesse falando com seu amigo, com seu fã mesmo, sabe? Esse papo que a gente tá tendo aqui agora seria um papo totalmente diferente em outro ambiente, em outro lugar, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso também, do artista vir aqui e ainda ficar um pouco engessado, mas aí ele abre a mente e ele começa a querer produzir na casa dele, ele entende que é legal, que não é um bicho de 7 cabeças,
que é fácil, que se ele se programar e se ele se planejar, ele consegue ter essas entregas, enfim. Você aqui atende a todos os BUs que se chamam, A né? gente atende todas as business units. Você sente que alguns segmentos lidam melhor com essa demanda do vídeo? Sim. Eu acho que tudo que tá muito no mainstream é mais fácil. Tipo, eles já têm um costume um pouco maior. O trap, por exemplo, se expressa bem na internet, né? Exato. Acho que é um gênero que nasce muito, né, na internet do lifestyle do lifestyle. Né? E eu acho que eu sinto mais resistência não do gênero, mas talvez das pessoas que estão produzindo. Então, se a gente tem uma galera que tem uma idade um pouco maior, assim, é um pouco mais difícil da galera estar aberta a querer gravar com a gente, ou estar aberta a esses conteúdos. Acho que Kids é um pouco difícil de fazer o conteúdo do Kids aqui. É mais fácil da gente levar para eles e pensar como que eles podem explorar lá. Mas o Kids é mais delicado, eu acho, também, né? Você produzir coisa pra internet, pra criança, é mais difícil, assim. Porque, primeiro que a criança nem deveria estar usando a internet, né? Partimos desse princípio, que as redes sociais são para partir de 13 anos. Então, entra um pouco nessa questão, assim. Acho que o Kids é o mais difícil pra mim. Mas, de resto, acho que todos os outros são muito fáceis, assim. Porque sempre tem, eu acho que até o MPB tem muito disso. Mas tem a identificação também, né? Tipo, a rede social, ela gira em torno da identificação. Totalmente. O que te motiva a criar um vídeo? Tipo, cara, a entrar numa trend? Pra mim, hoje é muito do meu propósito. Então, se eu entender que aquilo pode me entregar e eu achar que eu posso usar aquilo pra fazer uma entrega que é importante pro meu público, mas eu acho que aí entra num lugar que é diferente do que eu faço pro artista, porque eu já venho de uma escola de generosidade no sentido que o meu conteúdo ele é de transformação do outro, não de transformação pessoal. Óbvio que um papo desse me transforma. Mas eu tô aqui porque eu sei que esse papo vai passar na frente de pessoas que vão ver você falando e falar, pô, que legal, quero ser ela, ou que legal essa informação que ela tá me dando. E eu acho que o artista, ele é tão autocentrado que ele dificilmente pensa no outro. Então o conteúdo é sempre sobre ele. E no ambiente digital, onde o consumidor quer ser também o artista, o criador, a minha tia quer se expressar igual o artista quer se expressar. Exato. E todo mundo quer interagir com aquela peça de conteúdo. Quando é tudo muito pra gente, por que o outro compartilha o que é só meu, né? Então o meu conteúdo ele já é pro outro. Então é mais simples, eu entendo a internet de uma maneira mais simples. Cara, eu dou pro outro. O meu negócio é sobre isso. E como que o artista se coloca nesse lugar de generosidade, de falar, cara, e se eu entregar a obra um pouco mais aberta, que não seja tão sobre mim, que as pessoas vão querer compartilhar porque elas vão estar falando sobre elas também, né? Então acho que... E o artista veio de um outro lugar, onde ele era o centro de tudo, do início ao fim, né? Do processo. Você falou uma coisa que, pra mim, é o que gira muito o conteúdo e gira muito a rede social. Que você falou, né, sobre se identificar, sobre você gerar ali um conteúdo, enfim. Eu acho que é um pouco disso, assim, a gente quer se expressar, sabe? Eu uso as redes sociais pra me expressar. Sim. Com a minha bolha, porque eu não quero furar minha bolha. Eu tô ali, pessoa física, quero me expressar com a minha bolha. Então, a gente usa a música como forma de se expressar. Na rede social, as músicas, elas estão ali pra isso, pra você se expressar. E você se expressa muitas vezes numa identificação, né? Essa música fala sobre uma piada, uma coisa engraçada. Eu acho que essa situação se encaixa nessa coisa engraçada que essa música fala. Eu vou criar um vídeo pra expressar pras pessoas o meu sentimento em torno daquilo, sabe? Eu acho que é isso. A música é expressão. O artista se expressou e eu quero me expressar usando a obra, usando a sua arte. Como que eu posso me expressar usando sua arte, né? Como que eu vou fazer isso? Como que o seu público vai fazer isso? Se identificando com a sua arte, se identificando com algum momento, ou mostrando alguma coisa que você quer uma identificação, sabe? Quero ser identificada por
por um lifestyle X, e aquela música fala muito sobre aquele lifestyle X, então eu vou usar aquela música pra criar meu conteúdo também. Que eu acho que esse é o grande segredo também das redes sociais e do artista pensar em trabalhar as redes sociais. É pensar em como o público vai se identificar com aquilo. Como que o público vai usar minha música dentro da rede social? Quando a gente pensa em Instagram, como que o público vai consumir a música dentro do Instagram? Criando com a música. E então, e como que o público cria com a música? Se identificando com ela e encaixando ela em alguma situação do dia a dia dele. Então, acho que é exatamente isso. As pessoas usam hoje, as redes sociais usam hoje a música como forma de expressão. Não somos mais um ouvinte passivo de música, né? Nós somos co-criadores dela. Co-criadores, nossa. Né? E vou aí, colocar essa frase no Cara, mas isso é muito louco, porque com AI, derrubaram o servidor do Discord. Foi o assunto do momento há um mês atrás, lá em Austin. Com 900 mil, se eu não me engano, eram 900 mil fãs de Taylor Swift. Porque estavam ouvindo Taylor Swift com a voz do Bob Marley. Porque saiu o filme, pegaram lá Moisés, não sei o que, E aí a discussão é, caramba, estamos nos lembrando de quando derrubavam o Napster, sabe? Tipo, você tem 1 milhão de fãs de Taylor Swift ouvindo Bob Marley. Peraí, eu quero aproveitar, essa galera tá junto ali, eu posso ganhar dinheiro. Então tá todo mundo reunido num hub, eu vou derrubar o hub. E não tem jeito, cara. A juventude quer acelerar a porra da música, quer atrasar a música, quer trocar a voz do cantor da música. Ou a gente vai arrumar uma forma de monetizar isso, ou a gente vai perder o trem de novo. Porque ninguém para a molecada. Ninguém para comportamento. Sim, e eu acho que eles têm tudo muito fácil, né? O acesso é muito fácil. Tipo assim, você entra agora, se a gente entrar hoje no TikTok, tem uma trend de uma música que foi criada usando inteligência artificial. Pegaram as falas de um meme e fizeram um louvor gospel usando as falas de um meme. E, tipo, isso viralizou. A gente já faz isso já no TikTok, porque agora tá entrando com música, mas há quanto tempo que a gente não tá dublando coisas, né? Fazendo lip sync de música. Exatamente. Então, eu acho que é um desafio pra música, pros artistas da mão, ainda mais aqui no Brasil, que você parar pra pensar, eu tenho que pedir autorização pra gravar uma obra. Nos Estados Unidos você grava, paga uma taxazinha, você não precisa. Então a gente aqui no Brasil vai ter um desafio ainda maior, que é lidar com um certo desapego, né? Sim. De falar, o jovem quer usar minha música do jeito que ele quer usar. Sim. Você lembra de um papo, quando surge o streaming, que era, olha, as pessoas querem consumir música onde elas querem, da maneira que elas querem. Que era tipo, eles não querem mais ouvir num CD, eles querem ouvir em outra coisa. Agora é assim, não é onde eles vão usar, eles querem usar de outra forma. E aí a gente vai entrar num lugar muito de transformação. Acho que a gente não sabe nem o que vai acontecer nos próximos 6, 1 ano, sabe? Eu acho que isso é ter também a cabeça muito aberta. Eu acho que, na verdade, a música e usar a música para sua intenção já rolava, né? O YouTube já rolava isso, de você poder usar a música de um artista, abrir mão da monetização do seu vídeo para colocar a música de um artista ali e se expressar dessa maneira. Isso já acontecia no YouTube. Já tem o Content ID ali. Exatamente. E aí, isso tá acontecendo agora numa escala mais tateável. Porque antes, para você colocar a música num vídeo, você precisava, no mínimo, saber de edição de vídeo, tipo, básico, sabe? Tipo, não dá pra você abrir um aplicativo de celular e colocar há uns 8 anos atrás. Agora assim. qualquer um faz. Agora você abre um aplicativo de celular, você abre a rede social, coloca o seu vídeo, vai lá na biblioteca, digita o nome da música que você quer colocar e coloca lá. Entra no Moisés, troca a música, troca o baixo, tudo. Troca a voz. Exatamente. As músicas de versão speed e versão slow, que teve uns 2 anos atrás que era só música speed e versão slow. Eu tava viciada em ouvir música speed. Você ficou viciada? Meu Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que parar de ouvir música versão speed. É igual assistir vídeo na 2.0, tem que parar, na velocidade 2, tem que parar. Então eu tava tipo assim, meu Deus, todas as músicas ficam muito melhor na versão speed. E acho que essa é um pouco da cabeça dessa geração mais rápida e imediata também, que eu me coloco ali no meio dessa geração, né? Tipo, eu tenho 28 anos, então eu também Você não é nem Z, nem novinha pra ser geração Só Z. que você é millennials, né? Na teoria sim, mas na prática eu fico ali no meio, né? Porque as coisas não chegaram tão rápido no Brasil, tipo o MP3, assim. A gente tem um delay, né? Teve um super delay. Mas, tipo assim, demorou. Tipo, eu não cresci com computador desde criancinha, né? Eu ter computador mais na adolescência, né? Exatamente. E aí, a geração Z nasceu com
computador já ligado na internet. Tipo, não tive isso. Eu ainda peguei um pouco da era do discada, internet discada e tal. Então eu tô no meio dessas duas gerações. Ficou conflitando entre, meu Deus, não posso ouvir a música na versão speed. E tipo assim, não, tá tudo certo, vamos ouvir que fica melhor assim. Pô, olha só, nosso tempo terminou, já estão ali, fizeram assim. Prazerzaço, parabéns. O prazer é meu, fico E, muito pô, feliz. muito bacana a gente estar trocando essa ideia. Obrigada. Depois eu vou te perturbar pra saber mais do que com você tá certeza. pensando aí. Vou te de tudo. apresentar o melhor time de vídeos do Brasil. Agora eu fico curioso. Beijão, prazer, viu? Obrigada, viu? É um prazer imenso estar aqui com você. Time One RPM. Gente, eu amei o papo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!